Olá a todos, eu sou o Douglas Raimondi, terapeuta sistêmico e psicanalista. Hoje, para conversar sobre o tema como o aroma e as emoções conversam, integração entre a terapia sistêmica e a aromaterapia, eu convidei a minha grande amiga Sara. E Sara, eu vou pedir para que você se apresente para as pessoas que não te conhecem saber um pouco mais sobre você. Então, eu sou a Sara, eu sou enfermeira, eu sou pós-graduada em aromaterapia, sou fundadora do Aromas da Sara, que é uma marca que trabalha com produtos naturais, com a utilização dos óleos essenciais. Maravilhosos produtos, inclusive, né? Bom, vamos conversar então, sobre como os nossos sentidos influenciam as nossas emoções, os nossos vínculos e até os nossos processos de cura. E a primeira pergunta, talvez, que eu vou te fazer, talvez você já tenha ouvido algumas vezes ela, né? Seja uma pergunta clássica, mas eu acho ela super importante. Por que o olfato é tão rápido em despertar memórias e emoções? Porque a aromaterapia, ela tem um poder muito especial. Ela conversa diretamente com as nossas emoções. Então, quando a gente sente um aroma, não é só o perfume que chega até nós. As moléculas aromáticas, elas entram pelo nosso nariz e elas alcançam uma área lá do nosso cérebro que é chamado de sistema límbico, que é o nosso centro emocional. Então, o sistema límbico ele é responsável pelas nossas memórias afetivas, pelo comportamento, pelo instinto e pela forma como a gente sente as emoções. A calma, a alegria, um acolhimento e até aquele sentimento de proteção. Então, às vezes, um simples aroma pode nos trazer uma lembrança que pode influenciar na nossa resposta àquele determinado aroma. Sim, sim. No consultório, às vezes, o paciente chega, né? A gente, na verdade, o paciente não, a gente chama o paciente no consultório de consulente. O consulente chega no consultório, às vezes, com uma emoção que ele não sabe nomear. E um aroma, às vezes, consegue ajudar ele a acessar essa emoção, né? E sempre falando em emoção, em sensações, eu gosto muito de citar o exemplo da ansiedade, que até outro dia eu postei um vídeo sobre isso, ficou um pouquinho discutível para algumas pessoas, que a ansiedade, o adulto ansioso, ele provavelmente foi uma criança que viveu em um lar em desarmonia. Aí algumas pessoas comentaram, mas o meu lar tinha harmonia e eu sou, mesmo assim, sou ansioso, sou ansiosa, né? Primeiro que não existe um padrão específico, cada pessoa, nós somos indivíduos, né, únicos, então cada um tem um padrão, mas tem padrões que se repetem muito comum. Às vezes o problema que causou essa ansiedade, né, o fato que causou a ansiedade, foi na escola, na igreja, na casa do vô, da avó. Então, as pessoas, às vezes, elas entendem as sensações, né? Mas não exatamente conseguem achar a causa dela. E a terapia faz essa ajuda. E os aromas ajudam a acessar muitas emoções, né? Emoções da infância. Eu falo bastante que eu sou muito das ervas, né? Eu sou arrudeiro, porque minha avó era a mulher das ervas, assim, né? E então a arruda me conecta a momentos agradáveis da minha infância, a momentos prazerosos, né? E eu tenho toda uma simbologia que para mim faz muito sentido e que eu vim descobrir mais o sentido na vida adulta, né? Então essas emoções elas acabam te trazendo para esse lugar um pouco mais ligado a fatos que talvez você não consiga acessar sem uma ajuda do aroma, né? E na visão sistêmica, né, essas emoções, quando elas não são resolvidas, elas geram padrões familiares ou irrelacionais que a gente nem sabe por quê. Eu acredito que seja muito, muito comum, né, e até só falando em padrão familiar, às vezes a pessoa fala, mas minha família eram 3 pessoas, 4 pessoas, mas a gente está falando de uma família de base, né, do pai e da mãe. Existem os ancestrais, existem os avós, né, os bisavós, enfim, os ancestrais vivos e os não, né, os desencarnados, que eles trazem emoções que nos acompanham. Então, na terapia sistêmica, a gente enxerga para isso como um todo. Um exemplo que eu gosto de usar, assim, porque é muito comum em consulente, às vezes, ter inseguranças numa relação aí conjugal, né? Existem as conjugais, as não conjugais. A gente está se relacionando sempre quando a gente dentro e fora de casa, né? Seja até virtualmente, como é muito comum agora, cada vez mais. Mas existem muitos consulentes que têm essa insegurança, o medo de ser traído, por exemplo, né? E a traição, às vezes, foi um padrão que ela viu na infância.
ou o pai atraía a mãe, ou a mãe atraía o pai, ou o vizinho atraía a vizinha. Ela viu isso na infância, ela viveu isso, e para isso, aquilo tornou-se para ela algo normal. Então, um relacionamento normal para ela tem que ter traição. Quando ela está na vida adulta e tem um relacionamento saudável e não tem traição, ela vive esperando a traição. Porque naquele padrão de relacionamento que ela assistiu, que ela acompanhou, mesmo fora de casa, a traição faz parte do relacionamento. E aí, quando a pessoa consegue, né, enxergar isso e identificar de uma maneira diferente, consegue curar de alguma maneira esse vínculo e desvincular que o saudável existe, ela consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? Ela consegue relaxar um pouco mais, não ficar tô sempre alerta, sempre buscando um problema, às vezes colocando pelo em ovo, como as pessoas costumam dizer. E a aromaterapia é uma ferramenta muito importante para autorregulação também, né? A gente usa a aromaterapia, às vezes até sem perceber no dia a dia. Então, é uma ferramenta muito importante. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre os óleos essenciais, como que a aromaterapia funciona, né, nessa autorregulação. Então, a aromaterapia ela é uma ferramenta incrível de autorregulação emocional, porque ela atua de forma direta e rápida no nosso sistema nervoso. Então, quando nós inalamos um óleo essencial, né, as nossas receptores olfativos, eles mandam imediatamente um sinal lá para o nosso sistema límbico e o nosso organismo vai começar a liberar os neurotransmissores. Os neurotransmissores, que são responsáveis, né, a dopamina, a serotonina, as endorfinas, que são substâncias que influenciam diretamente as nossas emoções, o nosso bem-estar. Né? Então, os óleos essenciais são como gatilhos sensoriais que vão fazer o nosso organismo mudar de estado, da agitação para a calma, da tristeza para a alegria, do estresse para o centramento. Então, assim, uma pessoa muito ansiosa, qual óleo essencial que eu posso estar ajudando, né, nessa minha autorregulação? Então, você vai optar por óleos essenciais que trazem essa calma, que acalmam, desaceleram a tua mente, os teus pensamentos. Então, tem a lavanda, né, que é a mais conhecida, né, que ela reduz a nossa tensão, ela auxilia e regula a nossa respiração, nos traz calma, relaxamento. Mas tem também outros óleos, como a laranja doce, né, que é maravilhosa, ela traz assim um acolhimento, uma leveza emocional. Tem o ylang-ylang, que é para quem tem pensamentos muito acelerados. Né? Aí as pessoas também perguntam, e para foco, né, para uma clareza mental, qual que é o óleo que eu devo usar? Então, você vai optar pelos óleos já mais mentolados, herbais. Então, tem o hortelã-pimenta, que ele desperta, ele energiza, clareia. Tem o alecrim, nos casos que eu quero mais concentração, que eu quero ativar a minha memória. O eucalipto é maravilhoso para quem está estudando, para quem está trabalhando. Aí tem os óleos específicos para o sono, né? Pessoas que têm dificuldade para dormir, isso é o que mais perguntam, na verdade, nessa questão do sono, ou de acordar muitas vezes durante a madrugada. Então, você vai optar pelos óleos que enviem mensagens lá para o teu cérebro que é o momento de desacelerar, que é o momento de relaxar, para já ir induzindo ao sono profundo. Então, a lavanda, que é ótima para isso, a camomila, o vetiver, são óleos que cumprem exatamente esse papel. Aí a questão do equilíbrio emocional, né, que também é muito procurado, né? Aí você vai optar já pelas notas mais florais ou pelos óleos resinosos. Então tem o gerânio. O gerânio ele estabiliza aquelas oscilações emocionais. Tem também o olíbano, que ele traz assim, aquela espiritualidade, aquela sensação de segurança. Tem a bergamota. A bergamota ela é maravilhosa para quem tem muito sentimento de tristeza, uma sobrecarga emocional ou um cansaço emocional muito grande. Então, todos esses óleos, cada um da sua forma, vai auxiliando em determinados momentos e situações do seu dia a dia. Sim, é maravilhoso. Eu uso alguns e recomendo muito, assim, né? Acho que muda muito a qualidade do dia quando você sabe usar os óleos
que te auxiliam nessa diferença de humor, de sono, enfim, melhora bastante, né? Aromaterapia, existe a aromaterapia para uso clínico e a que as pessoas usam de maneira recreativa. E qual que é a diferença entre elas, assim? Tem uma diferença? Sim. A aromaterapia clínica é quando eu utilizo os óleos essenciais com uma finalidade terapêutica. Então, a aromaterapia clínica ela vai avaliar várias questões. As contraindicações, qual que é a forma correta de uso, né? Se é inalação, se é uso tópico, se é no difusor. Vai avaliar a questão da idade, se é uma criança, se é um idoso, se é uma gestante, todo o histórico de saúde da pessoa, uma pessoa que tem hipertensão, se tem alergias. Então, essa é a aromaterapia clínica, né? Que você vai trabalhar com os óleos essenciais, com conhecimento e com responsabilidade. E já a aromaterapia recreativa é quando eu uso um aroma com o único objetivo de trazer um cheirinho bom, né? Deixar um cheirinho agradável na casa, deixar o ambiente mais acolhedor, né? Nesse caso, não tem uma função terapêutica, né? Eu estou usando apenas porque me traz um bem-estar de sentir aquele cheirinho gostoso, deixar o ambiente perfumado. É válido, é gostoso, mas não é terapêutico. Sim. Em relação ao uso da aromaterapia, né? A parte de diluição, contraindicação, a parte da segurança dela, como é que funciona essa parte? Quais são os pontos que a gente precisa saber? Quando a gente fala assim, em protocolos e cuidados na aromaterapia, nós estamos falando dos óleos essenciais quando são usados com segurança, com intenção e com responsabilidade. Então, assim, eles são óleos naturais, né? Mas não é porque são naturais que são totalmente seguros, né? Eles são muito concentrados. Então, eles precisam de algumas regras básicas. Então, a primeira é diluir sempre. Eu tô rindo porque a diluição, para mim, na verdade, né? Eu gosto muito de menta peperita e eu gosto porque ele auxilia muito a abrir a respiração. Só que eu não conhecia a diluição dele, eu usava uma gotinha em cada narina, fazia o efeito, mas queimava tudo. E aí, conversando com a Sara, eu falei, e aí, como é que faz? Ela, não é assim, vamos lá, vamos entender de outro jeito, né? Que é a parte da diluição. Então, essa é a regra básica. Óleo essencial nunca vai puro na pele. Sim, sempre precisa ser diluído. E para cada caso é uma diluição. Se eu vou usar um óleo essencial para uso corporal, ele é uma diluição. Se eu vou usar para uso facial, outra diluição. Se é em criança, se é em gestante, se é em idoso. Então, sempre diluído. Outra regra da aromaterapia é escolher a via de administração, né, de uso desse óleo. Então, nos casos de ansiedade, eu quero foco, eu preciso de sono, eu vou optar pela inalação dos óleos, né? Se é um caso de tensão muscular, dores em geral, ou alguma questão de pele, aí eu já vou para o uso tópico, né? Outra questão de protocolo e segurança é a gente sempre olhar e respeitar a contraindicação, que cada óleo tem a sua particularidade. Então, tem óleos que não são recomendados para crianças, óleos que não são recomendados para gestante, para hipertensos, para idosos. Então, sempre avaliar essa questão da contraindicação. Outra questão importante é a qualidade do óleo, né? O óleo ele tem que ser 100% puro, né? Evitar esses óleos essenciais que acabam tendo uma essência sintética ali dentro ou alguma mistura desconhecida. Então, a qualidade do óleo importa também, até pela questão da segurança, né? E pela eficácia do óleo. E não exagerar. Não quer dizer que mais gota é mais efeito, né? Na aromaterapia, sempre menos é mais. Porque, às vezes, quando eu uso em excesso, aquele aroma pode me trazer dor de cabeça. Se eu uso em excesso na pele, ele pode causar uma reação alérgica, uma irritação e até mesmo desconforto emocional, porque aquele aroma está muito forte. Então, a aromaterapia ela é delicada. Ela age assim pela sutileza e não pela intensidade. É interessante, porque o fato de ser natural, às vezes, confunde, né? Que o natural eu posso usar
de qualquer jeito, eu posso usar, não vai agredir, não vai, mas é como todo, né? É planta, é natureza. Existe uma regra, né? Como você falou, para criança, para grávida, para idoso, até para o tipo de sensibilidade da própria pele, né? Eu gosto muito de falar da questão do aroma, da âncora emocional que ele nos traz, né? Porque eu vou pegar como primeiro exemplo o perfume. A gente geralmente, às vezes, vai remeter a um perfume a lembrança de algum momento, de alguém que a gente gosta, né? Ou às vezes até de alguém a gente que não gosta, mas a gente vai lembrar daquele cheiro. Então, o aroma, ele é uma âncora que nos traz emoções, vivências e até sensações daquilo que a gente já viu, já experimentou. Eu sou muito, muito amigo das ervas, né? Eu gosto sempre de falar das ervas. E as ervas trazem essas sensações, como eu já comentei anteriormente, a questão da minha avó. Mas eu gosto de usar o alecrim, que eu acho que o alecrim traz essa disposição. Manjericão remete ao tempero, né? Temperos em gerais, na verdade, a salsinha, enfim, né? Essas ervas que são usadas na comida são maravilhosas. Eu acho que o aroma, ele complementa muito a questão da gente melhorar a nossa qualidade de vida, porque ele vai remeter... Geralmente, o aroma que a gente lembra, que a gente puxa da memória, são de momentos bons, né? Você geralmente lembra de algum momento, um cheiro de uma flor, cheiro de algum óleo essencial, a gente vai remeter a algum momento agradável. E o aroma e a terapia, elas se encontram, né? A aromaterapia e a terapia sistêmica, elas se encontram, elas têm um momento que elas se encontram, né? Em quais momentos eu devo usar a aromaterapia para potencializar o processo terapêutico? Então, a aromaterapia, ela pode ser uma grande aliada na terapia, né? Porque ela vai justamente agir naquele ponto que a terapia trabalha, que são as memórias, as lembranças, tudo que é interno da pessoa. Então, quando o terapeuta ele escolhe colocar um aroma no ambiente, ele está ajudando a pessoa a entrar num estado emocional que vai favorecer e vai facilitar todo o processo terapêutico. Então, desde que use de uma forma leve, de uma forma consciente, né, esse aroma vai ajudar no próprio acolhimento desse paciente dentro do consultório, naquela ansiedade inicial antes da terapia, né, e vai ajudar o paciente a poder expressar melhor as suas emoções. Uhum. Eu até ia te falar antes, acabei pulando ali na minha cabeça, que eu ia te perguntar sobre a lavanda, quando você comentou da lavanda, né? Me contaram, e eu levei isso de uma questão como uso pessoal, né? A lavanda, a questão energética da lavanda, que ela é para acalmar, que ela é para deixar você mais tranquilo. Então, uma dica que eu recebi, que eu uso, e aí eu quero te perguntar se ela faz sentido, né? Usar a lavanda em casa, em ambientes que eu quero trazer essa calma, até, né, numa meditação, enfim, e não em ambientes que, sei lá, na minha loja, no meu comércio, né, porque ela tem essa potencialização para trazer tranquilidade, né? Na parte comercial, a lavanda, eu acredito, né, pelo que eu entendo, que ela tem essa potência de acalmar. Então, eu não quero acalmar meu negócio, né? Eu quero que o meu negócio potencialize. Eu não quero que o meu dinheiro fique com sono. Isso faz sentido? Existe mesmo essa... Tu pode usar a lavanda no ambiente, ali no teu quarto, né? Antes de dormir. Ou usar a própria lavanda em você mesmo, né? De forma diluída, num rolon. Mas é para uso seu mesmo. Já assim, na questão de comércio, eu já optaria por uma laranja doce, que traz leveza, traz alegria. Ou no ambiente de trabalho, o alecrim, o manjericão, a menta, algo que traz mais clareza, mais centramento, mais energia, né? E não é o momento de acalmar, né? É deixar a lavanda para ser usada lá, você com você mesmo, num processo de meditação, ou até mesmo antes de dormir, ou quando você se sentir ansioso em algum momento do dia, você pode estar usando a lavanda em você. E existe cheiro que ajuda a acessar as memórias mais profundas? Com certeza. O nosso olfato, ele é dos nossos 5 sentidos, ele é o que mais está diretamente ligado ao nosso cérebro emocional.
né? Então, assim, que nem você mesmo falou, os aromas da infância, né? Quando eu sinto um aroma de baunilha ou de capim-limão, de laranja, algo que remeta lá à minha infância, eu vou estar acessando lembranças de aconchego, de conforto, de segurança. Aí, se num processo de terapia eu quero alcançar alguma emoção mais profunda, aquele sentimento lá no fundo, eu vou procurar notas mais florais, como o ylang-ylang, o jasmim, que vai auxiliar a pessoa a alcançar essas memórias mais profundas, mais íntimas. Entendi, é maravilhoso. E quando que o aroma ajuda e quando ele atrapalha? A aromaterapia, né? Como que ela pode, quando ela ajuda e quando ela atrapalha? Então, o aroma vai ajudar quando ele cumpre a sua função terapêutica, né? Quando eu quero calma, ele me acalma, ele me relaxa. Quando eu quero foco, ele me traz essa energia, essa concentração. Então, funciona o aroma, né? Ele é benéfico quando ele me traz essa sensação de segurança, de acolhimento, quando ele deixa o ambiente leve, confortável. Isso é uma aromaterapia que ajuda, positiva, né? Mas, às vezes, o aroma pode, sim, atrapalhar, né? Quando ele é muito forte para o ambiente, ou quando ele é muito forte para determinado estado emocional, para determinada situação, né? Então, resumindo, o aroma, ele auxilia quando ele acolhe. E ele atrapalha quando ele invade. Então, a chave é a concentração, a escolha do óleo e respeito ao momento de cada pessoa. Uhum. É importante saber, porque às vezes a pessoa acha que, como você comentou anteriormente, né? Quanto mais efeito. Não, acho que a dosagem, né, para tudo na vida, na verdade, o excesso, ele também é ruim. Eu costumo usar no consultório, né, óleos essenciais, tanto no difusor quanto na própria vela, incenso, e eu percebo um certo auxílio muito importante no processo terapêutico. Até um caso clínico recente de uma consulente que ela tinha uma vela que tinha cheiro de bebê e ela remeteu a uma lembrança que ela não queria falar sobre, ela achou que estava curada em relação a isso. Ela é mãe de 2 filhos e uma primeira gravidez, antes dessa gravidez, ela teve um aborto espontâneo no começo da gravidez. Só que, para ela, isso estava super resolvido. E no momento que ela sentiu o cheiro da essência do bebê, ela remeteu a esse momento, mas ela conseguiu olhar para esse momento com certo acolhimento, né, na maternidade, do cheiro de bebê, e olhar para essa questão e resolver com ela mesma, né, que é uma situação que aconteceu na vida dela e que já passou, e, enfim, né, dentro do processo terapêutico a gente tem todo um trabalho que se faz para auxiliar na cura, né, e eu acho que isso é muito importante. E o aroma, neste caso, em vários casos, ajuda muito, tanto o cheiro da vela, o cheiro do incenso, o cheiro do home spray, né? A Sara faz alguns home sprays também maravilhosos. Enfim, tem vários produtos que acho que ela vai falar um pouco mais depois pra gente, mas que eu recomendo muito o uso, porque eu uso e eu conheço muita gente que usa e auxilia muito na melhora da qualidade da nossa vida no dia a dia, né? E aí, se eu quisesse começar hoje a usar aromaterapia em casa, né? Como eu começaria em casa? Pode dar algumas dicas pra gente, de rotina? Claro. Como começar esse processo? Então, muita gente acha que para começar a usar a aromaterapia precisa de muita coisa, precisa de muito produto. Não precisa, tá? Você pode começar com rotinas básicas, para o dia a dia mesmo. Então, começar com pouco, 2, 3 óleos, né? Um óleo para te relaxar, para te acalmar, que pode ser a lavanda, como a gente comentou. Um óleo para te trazer mais energia, mais concentração, mais foco, despertar, que pode ser a hortelã-pimenta ou o alecrim. Então, você acorda, né? Você precisa de energia, tu precisa de disposição. Então, tu pode estar usando a hortelã-pimenta, o alecrim, né? No ambiente de trabalho também, né? No difusor elétrico, tu pode pingar, não precisa ser muito, 2, máximo 4 gotinhas ali de alecrim ou de hortelã-pimenta, por uns 20 minutos. Não precisa deixar o dia inteiro ali ele ligado. Só para te trazer aquela concentração, né? Despertar o teu corpo para o trabalho.
Aí, durante um determinado momento, você se sentiu nervoso ou ficou ansioso, aconteceu alguma situação, te deixou um pouco desequilibrado, o coração acelerou, tu pode estar usando a lavanda ou um blend, né, que são uma mistura de óleos essenciais, um roll-on, que tu pode aplicar nos pulsos, no pescoço, nas têmporas. Respirar. Em 10 segundos, o teu corpo já começa a sentir a diferença. Né? E depois, à noite, para dormir, tu pode estar usando a lavanda, né? o vetiver, a camomila, no teu ambiente, no quarto, num difusor, ou no teu uso pessoal mesmo. Então, não precisa de muito para você começar. Né? E é legal você usar também a aromaterapia intuitiva. O que aquele aroma desperta em você. E assim você vai conhecendo o que aquele aroma mexe com o teu sistema emocional. Perfeito. É muito importante as pessoas saberem aquilo que elas podem fazer, né? Porque às vezes é um assunto distante para a realidade delas. Então, entender que para começar, ela pode começar com pouco, não precisa, às vezes, comprar vários produtos, ou achar que tem que entender de tudo, né? Porque, bem como você falou, o início pode começar com menos produtos e entendendo aquela sensação de que cada um daquele produto nos traz, né? É bem interessante toda essa situação que você me passou, assim. Acho bem interessante. Bom, a terapia sistêmica, é legal as dicas que você passou, né? Sobre começar com a aromaterapia, como a gente iniciar em casa, porque eu acho que o importante é a gente se olhar, a gente se cuidar, né? E às vezes, por mais que a pessoa espere que, meu Deus, eu preciso fazer muita coisa, não, fazendo o básico já ajuda bastante. E na terapia a gente também recomenda alguns exercícios, algumas atividades básicas para fazer em casa. E uma delas que eu gosto bastante de falar é da respiração, porque a gente respira o dia inteiro. A gente esquece que a gente respira o dia inteiro. Né? Respiração é natural. Se a gente parar para pensar que sem ela a gente não vive, a gente começa a perceber que ela é super importante. Então, eu recomendo que a pessoa, né, pelo menos 1 minuto por dia, pare, 1 minuto que seja, para se perceber respirando. Fazer uma respiração tranquila, uma respiração consciente, perceber essa respiração. Isso já vai ajudar ela a se conectar com ela mesma, com aqui e agora, vai dar um pouco de aterramento para ela, né, de entender que estou aqui, porque às vezes a gente está na correria do dia a dia e vai para todos os lugares da nossa cabeça, menos a gente está em todos os lugares, menos onde a gente deveria estar, que é no presente, naquele lugar. Esquece de respirar. Exatamente. E a respiração nos conecta com o que agora já nos ajuda. Eu falo em 1 minuto, mas é óbvio que podem ser mais tempo, até que a pessoa também tenha, vai desenvolvendo um autocuidado com ela mesma, para ela entender que, às vezes, 1 hora por semana de terapia pode ser um super presente para ela mesma, né? A prática de respiração eu acho muito importante, observar a sua auto-observação emocional, né? Quando, sei lá, eu vou para o trabalho, aquele ambiente às vezes me gera algum tipo de estresse, mas a gente sempre procura uma resposta no exterior. É porque tem alguém lá que eu não gosto, tem algum trabalho que eu não gosto de exercer, ou está estressante, mas o que eu posso fazer por mim mesmo para eu mudar um pouco aquilo? Porque às vezes a gente não pode mudar o ambiente, né? Últimos casos eu saí do trabalho, mas não é uma possibilidade tão fácil e tão clássica. Então, como que eu posso mudar para também mudar um pouco o meu dia? Se eu conseguir parar no trabalho 5 minutos por dia ou na hora do almoço, dar uma respirada, entender, me colocar um pouco diferente naquele ambiente que às vezes me conecta com aquilo, né? E também, eu acho que essa observação emocional, ela te traz muito para a realidade do que você está vivendo, do que você é, do que você acredita. Né? E também, eu acho que, como você também comentou, eu acredito que usar o aroma como gatilho de presença é muito importante. Trazer, citando ainda o ambiente de trabalho, né, no escritório, principalmente, as pessoas às vezes têm uma foto da família, dos pais, enfim, dos filhos, na mesa, e às vezes a foto está lá, tu olha para a foto, às vezes te conecta com aquilo. Mas acho que o aroma também pode te ajudar a trazer um pouco de uma conexão com você mesma. Seja umas gotinhas lá de um óleo essencial que você vai pôr no difusor, ou que você vai passar um óleozinho diluído, né, no pulso, enfim, no seu corpo, nas regiões que são recomendadas, para você trazer essa conexão de emoção, de presença. Estou presente, eu estou me sentindo
viva, alegre, porque é isso que às vezes te conecta contigo mesmo, porque a gente está numa rotina que a gente se perde da gente mesmo. E acaba exigindo do exterior, como eu já comentei anteriormente, uma, uma inclusão que às vezes a gente não se inclui no nosso momento, com a gente mesmo. Acho isso muito importante. Então, eu acho que no geral, assim, né, a gente tem muita conexão de trabalho, muitas questões que a gente pode trazer juntos. E eu tenho alguns mitos, né, tanto da aromaterapia quanto da terapia sistêmica. E eu queria te fazer umas perguntinhas, assim, Vamos lá. talvez meio pegadinhas para ver para entender se realmente esses mitos fazem sentido ou não fazem Claro. sentido, né? Eu ouvi falar que a aromaterapia pode substituir a terapia. Ela pode substituir a terapia? De forma nenhuma. Mas ela pode ser uma grande aliada. Eles podem trabalhar de uma forma muito harmônica, né? Justamente reduzindo a ansiedade no momento da terapia, auxiliando a pessoa a expressar as emoções, aquele equilíbrio emocional. Mas quem vai tratar as emoções profundas, os traumas, os padrões, comportamentos, é a terapia, né? Então, a terapia e a aromaterapia, elas se somam, mas uma não faz o papel da outra. Sim, concordo plenamente, né? Eu sei que é um mito, mas para mim também faz todo sentido que elas se complementam e elas não se substituem. E o aroma, assim, todo mundo reage igual ao mesmo aroma ou cada pessoa tem a sua particularidade? Não reage igual. Cada pessoa reage de uma forma, né? Justamente porque vai mexer lá nas nossas lembranças, lá na nossa vivência, né? Nas nossas memórias. Então, às vezes, um aroma que para você traz um relaxamento, traz calma, para outra pessoa pode atrapalhar, pode dar agitação, pode fazer exatamente o contrário. Então, por isso que é legal a questão da aromaterapia individual, né? A aromaterapia, ela trabalha essa questão individual, respeitando a pessoa com as suas histórias, com as suas vivências, com as suas lembranças. Então, as pessoas reagem diferente. Entendi. Boa explicação, né? Porque às vezes as pessoas acham que às vezes por ser um produto, de repente, acha que vai ser igual para todo mundo, né? E já que a gente está falando dessas diferenças, nos produtos que você faz, se eu precisar de um produto personalizado para aquilo que me atrai diferente ou para aquilo que faz mais sentido para mim, você faz personalizado? Faço bastante produto personalizado. Então, a pessoa chega com um determinado pedido, né? Então, vai se analisar toda a história da pessoa, quais são os gostos também. Não adianta eu fazer um produto com a lavanda se a pessoa detesta a lavanda. Então, isso é muito legal, assim. Eu adoro fazer personalizado. Então, aquele produto é feito para o Douglas. Então, tem toda essa questão da energia, toda essa questão da mentalização da pessoa. Então, o produto é feito para você, para trazer aquilo que o teu organismo, aquilo que o Douglas precisa. É interessante. Maravilhoso. É interessante, né? Porque de fato, eu acho que a essência da aromaterapia, que é individual, né? Assim como as terapias, elas são individuais, elas são pra gente mesmo. Então, quando se tem a oportunidade de ter personalizado, e eu posso te dizer que como teu cliente, né? Eu tenho vários produtos personalizados, eu amo isso de ser para mim, né? Existe um carinho especial, um cuidado especial e principalmente algo que realmente remete a algo ligado a algo que me dá um prazer, me traz alegria, me traz felicidade, porque é algo que é pensado naquilo que tá na minha essência, né? E existe algum aroma ou alguns aromas, né, que funcionam como atalho emocional? Com certeza. Alguns aromas são um verdadeiro atalho emocional, né? Então, justamente porque atinge lá a nossa parte do cérebro, né, que nos conecta com as memórias, com as nossas lembranças. Então, funciona assim como aquele gatilho emocional. Então, eu sinto aquele aroma me traz uma lembrança que faz o meu corpo reagir de determinada forma. Então, Entendi. Totalmente. É interessante, porque às vezes as pessoas não sabem, né, de como os aromas funcionam exatamente, o que ele pode acessar. E como a gente já falou aqui em outros pontos, os aromas em si, eles são grandes apoiadores
A nossa melhora de qualidade de vida, no geral, né? E quando o aroma ele traz essa lembrança, né, o meu corpo ele reage quase que instantaneamente. Imediatamente, sentiu o aroma, jogou essa informação para o cérebro, o corpo já reage. É muito rápido. Entendi, muito bem. Agora é tua vez. Então vamos lá, Douglas. Agora é minha vez de fazer umas perguntinhas. Tudo bem, vamos lá, desafio aceito. Eu queria saber sobre a terapia sistêmica. Ela é só sobre família? Então, essa é uma pergunta muito pertinente, muito comum, né? Porque, não, ela não é só sobre família. Na verdade, a terapia é sobre você. E sobre as suas conexões. As nossas conexões começam na família, né? Na nossa essência do lar, nos pais, enfim, na nossa ancestralidade. Mas a terapia, ela vai olhar para o teu todo, as tuas conexões. E não somente a tua base familiar, não somente aquilo que, de alguma maneira, te traz uma conexão direta. A gente tem muitas conexões durante a vida, né? E a família é a nossa primeira conexão. Ela trabalha, sim, o campo familiar, né? Organiza, ajuda a organizar, curar muita coisa, porque a nossa base, ela também vem, às vezes, com muitas questões, né? Principalmente na questão da ancestralidade, do jeito que a gente foi criado, do jeito que a gente viveu a infância, né? A nossa primeira infância, a parte que a gente dependia de outro ser humano para sobreviver. Então, isso tudo ela traz. Sim, a gente olha para isso, mas não é só isso. É muito mais amplo e é muito individual, né? Como eu costumo dizer, é individual, assim como a cura é individual, assim como nenhum terapeuta cura ninguém. A cura é individual e a busca é individual, né? Mas a gente olha para o todo porque o todo é importante. A gente tem todo um contexto de ambiente, de família, de sistema que a gente vive, né? Que nos traz para essa questão única que somos nós. Legal. E eu consigo mudar algum padrão emocional utilizando algum estímulo sensorial? Consegue, porque o estímulo sensorial ele vai te trazer as memórias que te levam para esse lugar, né, daquilo que você viveu e também conseguem te fazer olhar se aquilo é uma repetição boa, uma repetição ruim, né? A gente repete muitos padrões. A repetição de padrão é normal do ser humano, né? A gente acaba, sem perceber, às vezes, tendo o mesmo tipo de relacionamento que os nossos pais tiveram, o mesmo tipo de profissional que o teu primeiro chefe teve. A gente repete os padrões sem perceber. E a gente, olhando para esses padrões, identificando que nem todos os padrões são saudáveis para a gente consegue, de alguma maneira, dessa maneira sensorial, olhar para isso, entender isso e mudar isso. Porque a mudança ela é importante, né? Até puxando um pouco dessa questão sensorial, questão atual, assim, que eu tenho conversado muito com alguns amigos da área da saúde, né? Profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, outros terapeutas, psicólogos, enfim, que o diagnóstico... alguns diagnósticos têm aumentado muito, né? Que é o diagnóstico da bipolaridade e do TDAH. Eu acho muito maravilhoso que as pessoas busquem ajuda, busquem tratamento, busquem esse auxílio de profissionais que tragam entendimento do que está acontecendo, mas eu também acho uma linha muito tênue entre o perigoso e o assertivo. Porque tem muita gente que, no caso de bipolaridade, por exemplo, né, às vezes passou uma vida inteira com alguns desvios de caráter, cometendo várias falhas, e precisa de um diagnóstico para passar um pano para ela mesma, né, para dizer, justificar que não, eu nunca errei, eu sou bipolar. E, infelizmente, como qualquer profissional de qualquer área, de qualquer mercado, existem profissionais que querem conquistar aquele paciente, aquele consulente, de uma maneira mais branda, então ela dá o que ele quer. Às vezes dá um diagnóstico que não é o diagnóstico real, ou ainda não é o diagnóstico real. Não olha para o todo, olha para aquilo que a pessoa entende. Porque hoje, com a internet, né, as pessoas elas testam em 3 minutos, 2 minutos, qualquer doença. E elas saem diagnosticadas, sem entender que não é assim, que não existe uma receita de bolo para te dar um diagnóstico, né? Eu acho muito relativo e muito importante que a pessoa
olhe para o diagnóstico de uma maneira melhor e busque realmente uma cura para aquilo, porque o diagnóstico não define ninguém. Mas tem muita gente que se define pelo diagnóstico, precisa de um diagnóstico para se definir. E acaba usando isso como uma muleta para não evoluir. E procura um profissional que dê esse diagnóstico. Exatamente. Senão vai pulando de galho em galho. Exatamente. Até Acontece encontrar. muito de, eu estou no meu 5º terapeuta. Os outros 4 não eram bons. Mas será mesmo que os outros 4 eram bons ou eles não falaram o que você queria ouvir? Porque é muito comum que as pessoas fogem às vezes, né? Elas querem ouvir aquilo que elas querem. Mas aí o terapeuta que vai te dar esse diagnóstico que você quer, porque você acha que ele está fazendo o papel dele errado. Mas existem no mercado e tem gente que acaba usando. Então, acho que é muito delicado as pessoas usarem alguns diagnósticos como desculpa para algumas coisas que elas fizeram que não é legal, que não é saudável, né? Eu acredito que isso acontece bastante, infelizmente, a gente vê, e as pessoas acabam se definindo pelo diagnóstico, né? Então, sempre eu falo, 2 coisas que eu gosto muito de falar sempre em relação a isso. A gente nunca é aquilo que fizeram com a gente ou que a gente passou. A gente é o que a gente fez com aquilo que a gente passou ou com o que fizeram com a gente. A gente não pode se definir por um diagnóstico, às vezes, até de uma doença mesmo física, né? Eu tive uma doença grave, eu tive não sei o quê, fica naquele lugar. Porque o lugar da dor é uma zona de conforto, né? Seja uma doença física, seja uma doença psicológica, porque a pessoa, às vezes, está sendo olhada. E ela só quer ser olhada, a gente quer ser amado. Então, para ser amado, às vezes eu preciso adoecer, eu acabo adoecendo para ser amado, sem perceber. Inconscientemente falando, muita gente adoece para ser amado e está sendo olhada. Mas, se você se curar daquilo, você não é mais você não é mais tão olhado. Só que você vai ficar sempre no mesmo lugar e não vai curar, não vai olhar para algo que é super importante olhar, né? A gente se perceber, a gente se olhar. Eu acho que isso é algo que a gente precisa muito falar para as pessoas, né? A saúde mental está cada vez mais caótica, as pessoas estão cada vez mais precisando de auxílio e tem muita gente que ainda enxerga um tratamento terapêutico como coisa de louco, como coisa de gente, né? Eu não tô louco, não sei o quê. E aí acaba, às vezes, não tratando e vai somatizar no físico, né? Eu tenho uma doença grave, eu tenho dor no corpo, eu tenho não sei o quê. Somatiza no físico, né? Eu acho que na aromaterapia também deve acontecer bastante de bastante reclamação, que a pessoa acha que é uma coisa ou que... Na verdade é outra, né? Eu gosto muito de falar disso, assim, no geral, né? Mas... Douglas, eu queria que tu falasse bem essa questão que você falou da questão da terapia, porque, assim, muita gente fala, tu faz terapia? Eu não preciso de terapia, a terapia é sistêmica, eu tô de boa com meu pai, com a minha mãe, não preciso me tratar. Como se terapia fosse algo que tu precisasse por algum motivo, né? Eu não tenho nenhum problema na minha vida, eu não preciso de terapia. E aproveitando essa mesma pergunta, queria saber se tem alguma contraindicação, algum público que não é recomendado fazer a terapia. Bom, vamos por partes, né? Eu acho que essa questão de... Eu acho muito maravilhoso quando chega algum consulente que fala, eu vou fazer porque alguém falou que é bom, mas eu não preciso, eu tô super com a terapia em dia. Na primeira sessão, a pessoa olha e enxerga, opa, peraí, não. Né? Porque a pessoa às vezes não quer olhar, como a gente já comentou, e às vezes a pessoa acha que ela não tem problema. Mas todo mundo tem problema. A gente está num mundo com várias questões caóticas, né? Tem muitas questões que nos envolvem energicamente e a gente nem percebe. E a gente tem muita coisa da infância que a gente não olha. Que às vezes a gente... chega, né, paciente, às vezes, meu Deus, eu não tenho nada, eu tô aqui super tranquilo, não tenho nada psicologicamente, eu tô bem casado, né? Mas eu sinto muita dor não sei onde. Aí vive tomando remédio, não procura um profissional médico, não procura, e vive tomando remédio. Às vezes até faz zilhões de exames, não tem nenhum problema físico. O emocional dela tá abalado, só que tá reverberando no corpo físico. Às vezes nem ela sabe. Ela não sabe, né? E ela acha que tá tudo bem. Tá tudo bem, mas será que tá tudo bem mesmo? Né? A qual custo o tudo bem existe? Isso é muito complexo, assim, porque as pessoas costumam, às vezes, acreditar na verdade que elas mesmas criam para elas, simplesmente para não
pararem para dar um tempo para elas mesmas, né? Se olhar, se perceber. Por isso que é legal a terapia, porque a gente já consegue olhar aquilo que está oculto, aquilo que a gente não sabe, e o terapeuta vai nos guiando e nos auxiliando nesse processo de autoconhecimento mesmo, né? Sim, a terapia sistêmica, principalmente, né? Ela tem esse olhar diferente de uma terapia convencional, né? Eu também sou psicanalista, então eu tenho uma base na terapia mais convencional, né? Na linha de Freud, e são visões diferentes, não tem nenhuma que é melhor ou pior, são visões específicas para as pessoas e elas são diferentes. A terapia convencional, você precisa muito mais falar, às vezes o consulente, né, o paciente, ele não quer falar, então ele fica às vezes 2 anos na terapia e não fala, o terapeuta não tem como adivinhar. Na sistêmica, a gente acessa de uma maneira energética essa psicosfera, esses pontos que a pessoa às vezes nem sabe que é uma dor dela. A gente não precisa forçar nada, vai acontecendo naturalmente, né? Eu acho que um ponto muito importante também para falar da terapia sistêmica, é que algumas pessoas falam, eu não gosto de falar das minhas coisas. O terapeuta sistêmico, ele não precisa saber, você tem uma mágoa com alguém, não precisa saber quem é, quem foi, quando foi, ele não precisa saber nada disso. Ele vai entender o fato, vai sentir o fato, vai identificar o fato. Não exatamente você precisa se manifestar, mas você que está ali, você sabe o que está acontecendo e você vai olhar para aquilo e você vai curar aquilo se você quiser curar aquilo, né? Mas eu não preciso saber de detalhe, porque às vezes, o terapeuta vai saber da minha vida. Não é assim que funciona na terapia sistêmica. Isso eu acho que é muito importante a gente falar para quebrar um pouco desse tabu do que as pessoas pensam na terapia, né? Douglas, e outra questão, até inclusive aconteceu hoje, né, no meu trabalho, conversando com uma amiga, né, as pessoas que fazem terapia, que nem nesse caso da minha amiga, ela falou, não era contigo, né, mas ela fez 2 sessões de terapia e daí não fez mais. Aí eu perguntei, mas por que tu não fez mais? Ela falou, é porque acabou mexendo com algumas coisas difíceis, né, de processar, e eu tô dando um tempo. Uhum. Então, nesses casos, assim, o que tu orientaria? Então, eu oriento sempre as pessoas assim, né? Eu, como profissional, eu acredito que cada ser humano individual tem o seu tempo, mas esse tempo ele também tem que ter um tempo exato e não muito extenso, porque às vezes a pessoa perde o foco. Então, eu não quero olhar para isso dessa forma, eu não quero, ou não tenho tempo, eu quero dar um tempo para processar o que eu estou enxergando, né, na terapia. Tá tudo bem, só que se você interromper, daqui a um tempo você vai voltar do zero de novo. Então, existem intervalos que são já direcionáveis e aceitáveis. O recomendável geral é a terapia uma vez por semana. Mas tem consulentes que é a cada 15 dias, tem a cada 30 dias. Depende muito do caso e muito daquilo que a pessoa também desenvolve. Porque a diferença da pessoa dar um tempo que às vezes ela precisa é diferente da pessoa que está desistindo. Guardar na gaveta, assim, né? Ela usa o tempo, o meu tempo é diferente para guardar na gaveta. E aí o terapeuta não pode fazer nada, porque aquela pessoa vai startar, às vezes vai olhar para alguma coisa, mas não vai olhar para aquilo de verdade, vai voltar para o zero. Então, às vezes ela troca de terapeuta, ou, né, enfim, a terapeuta não resolveu, mas ela não se deu, né? É igual qualquer tratamento. Eu falo do tratamento odontológico, por exemplo, né? Tem pessoas que vão ao dentista, identificam, sei lá, tem que fazer um tratamento de canal. Ela não continua depois. A culpa é do dentista? Não, é dela. Ela não quis olhar para aquilo. Ela não quis se dar o presente de olhar para aquilo. Eu acho que a terapia é exatamente igual. Se você identifica algo, você tem que curar algo. Você não pode só deixar ali, não quero olhar, vou deixar para depois. Porque aí você, né, acaba perdendo tempo. Eu não respondi a tua pergunta sobre a contraindicação, né? Se tem alguma contraindicação de idade. Não tem contraindicação de idade nem de público. A terapia é para todos. Todos que querem realmente olhar para si, se dar esse presente de olhar para si, de poder melhorar de vida, melhorar a qualidade de vida, ela pode fazer terapia. Mas eu já faço tratamento com psiquiatra. Não tem problema, porque eu acredito que a ciência, no geral, porque a terapia sistêmica também é ciência, por mais que as pessoas não entendem isso, também é ciência, ela é uma junção da ciência, da energia, né, de toda essa questão até física quântica envolvida, é muito mais complexo e muito completa, né? A ciência, no geral, ela é importante e elas se complementam. Então, uma pessoa que faz uso de medicação com psiquiatra, eu acho super importante. Ela está tratando um motivo,
por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade demais, ela está tratando a ansiedade dela. Mas o terapeuta sistêmico, a terapia, vai ajudar ela a tratar a causa, porque a ansiedade é o momento, a causa é o todo. E aí a gente casa com uma aromaterapia para ajudar elas. Então a gente tem uma. Quanto mais elas tiveram acesso a uma corrente de apoio, é mais importante. Então todas as terapias, todas as buscas médicas, né, elas são importantes. E uma não anula a outra. Então Se unem, né? elas se unem. Então, independente de qual seja o tratamento que a pessoa esteja fazendo fora da terapia, a terapia vai ser complementar para todos os públicos de todas as idades. Eu acho muito importante, né, deixar isso bem ressaltado, porque a terapia é para todos. Todos que querem olhar para si, se cuidar, elas podem Mas fazer sempre terapia. tem muita dúvida, né? Nessa questão. Então tá, o papo tá muito bom, né? A gente precisa já ir pros finalmente, para a gente encerrar. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas também, deixar aqui o teu contato, as tuas redes sociais, né? Para as pessoas te acharem. Então, primeiro eu queria agradecer ao Douglas pelo convite, maravilhoso poder estar trazendo esse tema, né, para conhecimento. Então, agradeço muito, foi maravilhoso essa conversa. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, a gente vai deixar aqui as redes sociais, o contato. E muito obrigada. Obrigado, né, por aceitar o convite, né, para a gente iniciar essa conversa. Eu acho muito importante. Eu sou fã do teu trabalho, então foi a primeira pessoa que eu pensei, e quando a gente conversou e você topou, eu achei maravilhoso. Eu recomendo a Sara, o Aromas da Sara, né, para as pessoas, porque eu acredito no Aromas da Sara. Eu vejo quantas pessoas melhoram a qualidade de vida com a aromaterapia, e com profissionais que realmente estão dedicados, envolvem amor naquilo, né, envolvem todo um cuidado que eu acho que é sensacional. As minhas redes sociais também vão ficar aqui abaixo, né, para quem quiser entrar em contato. E também vou deixar para vocês, né, agradecer as pessoas que assistiram a gente, que nos ouviram, né, depende da plataforma que a pessoa usou, que podem mandar perguntas, fazer comentários, se puderem, né, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso às informações, que a saúde mental é muito importante. E a gente vai, né, depois juntar essas perguntas, essas dúvidas, e uma outra oportunidade de fazer uma live para a gente responder as pessoas que querem ter mais interesse. De qualquer forma, ficamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem. Estamos sempre disponíveis para ajudar qualquer pessoa que queira ser ajudada. Muito obrigado novamente, Sara. Muito obrigado a todos, e que tenham sempre um lindo dia.